Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal Hookah Victory da Quantum Light. Eu me chamo Pedro Victor. Vamos conversar sobre filosofia, particularmente uma parte da filosofia analítica, da linguagem e continental, certo? De minha autoria, de minha pesquisa. E a primeira coisa que eu gostaria de deixar evidente a vocês é que enquanto os conceitos de uma filosofia, de uma ciência não estão bem definidos, há os sintomas, certo? Há a ambivalência da semiótica dos sentidos, né? Pode haver múltiplos sentidos. Então eu gostaria de deixar claro para vocês que no inconsciente, como se estrutura a organização da subjetividade e desses conceitos, é fundamental ter clareza e determinação correta do que significa esses conceitos, tais conceitos, certo? Se você é um pesquisador e não tem experiência ainda em relação à teoria, você primeiramente deve ter fortaleza de espírito, né, de sabedoria, para definir bem os seus conceitos, para que eles não virem sujeitos sintoma, certo? E o que eu quero dizer com isso é que eu já passei pela experiência do sujeito sintoma da minha teoria e eu já voltei à consciência da minha teoria e deixei ela inconsciente, deixei ela em stand-by para melhor aperfeiçoar a teoria. Como eu sou um pesquisador da área epigenética, né, da psicologia, da psicanálise e da filosofia, não é tão fácil assim resolver essas questões conceituais, porque os conceitos podem ser desconstruídos, podem ser mal interpretados, podem ser jogados de lado, podem ser mal utilizados, se esses conceitos não forem bem definidos. Então, a primeira coisa para o sujeito que vive de sua filosofia é ter a ciência, a capacidade de discernimento, ter o juízo correto dos valores objetivos dessas coisas, dessas ideias, desses sujeitos, desses seres vivos, né, desses psiquismos. Então, devemos ter essa noção de clareza, essa bússola interna para nos guiar, para nos expandir a consciência e a gente sobressair da cadeia significante que interpela no inconsciente ao próprio sujeito do indivíduo que está vivendo da filosofia, porque a filosofia também não é nenhuma mágica, mas é um modo de se viver, um caminho de amor ao conhecimento, ao amor à sabedoria, né? A filosofia pura. Então, para o filósofo, não é brincadeira fazer filosofia, certo? Não é nenhuma brincadeira fazer filosofia, é algo sério, é algo que pode mexer com a mente, e com a mente não se brinca, né? Se você quiser ter saúde mental e qualidade de vida, você deve sim buscar o seu propósito, buscar a sua razão, buscar suas origens, né? E você deve ter embasamento filosófico, né? Você deve ter um aporte teórico que te dê sustentabilidade e você deve ter fé que te dê perseverança para superar os obstáculos dos sintomas que são gerados pela mal compreensão dos seus conceitos em construção. Quando um conceito está em construção,
É lógico que as ciências, né, a filosofia da ciência principalmente, vai ali aplicar algum relativismo, alguma falseabilidade, alguma racionalidade crítica, racionalismo crítico, né, racionalismo puro, ciência pura, mas você deve não viver somente nessa casa ou nesse casebre conceitual, nessa tenda, ou nessa, como diz Platão, na caverna do sentido das ideias. Você deve formular suas ideias, formular seus conceitos, mas ter uma mente expandida, uma mente iluminada, um ser iluminado, para que possa iluminar essas ideias e para que elas possam progredir e você crie um sistema próprio, filosófico, que seja eficiente, que seja brilhante, que seja eficaz, né? Bem, esse vídeo é uma introdução, certo? A, a minha filosofia, a minha prática, a minha clínica, que ainda está em construção. Só um minutinho, gente, enquanto eu bebo um cafezinho. Porque conversar gasta muita saliva. Ai, ai. Então, gente, vocês devem ter muita força de vontade e ter muita paciência. Não se desenvolve uma filosofia da noite para o dia. Não se desenvolve um sistema da noite para o dia. Não se desenvolve uma ciência da noite para o dia. Requer tempo. E tempo é dinheiro. Então, se você não tem tempo e se você não tem dinheiro, você provavelmente vai virar um filósofo, certo? Quem não tem tempo e não tem dinheiro está na liberdade máxima da vivência e da vivacidade de buscar a ciência, de buscar o caminho de Deus, certo? Primeiramente Deus, o Senhor. Aí em segundo plano vem nossas coisas, né? Vem o sujeito, vem a sujeição, vem a individuação, vem a individualidade, vem a psicologização desse ser, do sujeito. E como eu sou um psicanalista, né? Às vezes eu tento fugir da clínica, às vezes eu crio meus próprios sintomas, né? Com a minha prática filosófica, eu crio meus próprios sintomas, que são desajustes ali conceituais, semióticos, né? E hermenêuticos também. Eu tento aplicar hermenêutica aos meus conceitos para que possa ficar bem organizado, para que possa ficar bem estruturado em relação à lógica, em relação ao que faz sentido, em relação ao que está engenhado no inconsciente e em relação ao que pode ser iluminado da consciência para o inconsciente, certo? E daí sim a gente tem propriamente um buscador da sabedoria, um filósofo, certo? Partindo todo esse pressuposto aqui, vamos começar a ter fortaleza de espírito, vamos começar a ganhar a energia de Deus, iluminação. Não quer dizer que nós não temos tudo isso, nós temos tudo isso, porque tudo isso é mente, né? É mental. É mental, né? Filosofia da mente também, né? E fenomenologia principalmente, né? Aí depois vem a epistemologia. A epistemologia, em primeiro lugar, ela deve estar no ápice. Depois vem a dialética, a hermenêutica, e por aí vamos traçando ali a geometria sagrada dessa verdade em relação a intenções, em relação à boa intenção, em relação ao caráter do sujeito, em relação à fé e à virtude, em relação ao dinamismo, né? Ao dinamismo de todas as ideias, porque eu, como bom ocidental, não me basta somente filosofar, entendeu?
tratar as filosofias, estudos, leituras. Nada para ser um sábio, você não deve saber de nada, porque realmente você não sabe de nada. Porque existem muitas ideias, muitas conceitualizações, muitos conhecimentos e sabedorias, e é quase que infindável, é infinito toda a sabedoria do universo, certo? Porque existem muitas vertentes, existem muitos contratempos também, existem muitos obstáculos também, mas sem querer colocar obstáculos, existe muita coisa. E como um bom filósofo de tradição socrática, é bom nos remetermos a Platão sempre, né? O Ocidente está sempre platonizado, né? Que a consciência é maior do que as ideias, né? As ideias podem ser somente fantasmas ou sintomas. As ideias podem ser somente uma coisificação. Mas, independentemente do grau e do espectro de longitude do racionalismo de uma ideia, né? E do impacto que ela tem na vida social do filósofo ou ou da sua vida mesmo, né? Como anda a sua vida, o impacto que gera ali na sociedade. Enfim, isso não vem ao caso. Porque são só sintomas, né? No meu caminho, na minha experiência de filosofia, eu aprendi que às vezes mais vale fazer um segundo de silêncio do que trilhar pela metafísica e vasculhar na metafísica toda uma espiritualidade. Não, não vale a pena. Eu aprendi isso porque especular qualquer pessoa pode especular, desconstruir qualquer pessoa pode desconstruir. Persuadir não é legal. Eu não venho aqui para persuadi-los, para entrar na minha academia. Eu venho aqui para dar conhecimento para vocês que buscam a gênese e a genealogia da moral em se fazer filosofia, certo? Nem todo mundo é esperto, inteligente. Às vezes alguns brincam com estultícia. Não, isso não é legal. Às vezes o que se passa em nossa mente são apenas fenômenos intrapsíquicos ou extrapsíquicos, internalizações, condicionamentos. É o inconsciente operando ali como uma linguagem, como diz Lacan, né? O inconsciente ele não para, né? Não para. Porque a vida, a matéria, ela tem uma certa inteligência complexa de falar e falar e falar. 3 vezes ela fala e na quarta vez ela falha. É tragicômico. É tragicômico, meus assistentes queridos. É tragicômico. Porque se na nossa fé a filosofia morreu, lá em Hegel, o último dos filósofos, né? Como poderemos ter filosofia? Filosofia pura, sem cinismo. Filosofia que se baseia na verdade. Uma filosofia que se baseia em objetivos claros, numa missão, talvez poética, talvez profética, talvez iluminadora,
iluminante, né? Talvez até ousada, né? Uma filosofia ousada. Isso depende muito da sabedoria do próprio pesquisador e do conhecimento que ele tem sobre as causas, certo? E se vale a pena lutar por uma sistemática ontológica das ideias, né? Porque o ontológico, ele é a cruz que cobre a subjetividade, certo? O ser. Lá no inconsciente cobre a subjetividade, o ser. E para a psicanálise, a filosofia ela está à parte. Filosofia é uma coisa, a psicanálise é outra. Enquanto filosofia como modo de vida, modelo, padrão, energia, vida, é essência, né? Natureza. Psicanálise é o estudo sobre a filosofia, né? Então, ser filósofo e psicanalista às vezes pode ser contraditório, até mesmo paradoxal. Pode ser paradoxal. E para quem gosta de paradoxo, aqui vai Zenon, né? O grande Zenon, né? Paradoxo de Zenon, com aquela pedra rolando, né? Que ele foi castigado por Deus, né? E na filosofia grega temos muitas mitologias, muitos contos, muitas ideias interessantes também para serem desmistificadas e levadas ao racionalismo puro, ou a própria. Quando uma conversa, se for conversa bate-papo assim, né? Conversa de uma forma mística mesmo, né? A pedra. O que tem a ver uma pedra rolando num rio, né? Rio que eu falo é numa montanha, né? Do inglês rio, falésia, montanha, não sei. E ele tenta empurrar a pedra. Toda vez que ele chega próximo de chegar lá no final para vencer, a pedra volta com ele. Entendeu bem? O que vai e volta. O que é plantado é colhido. O que é semeado é colhido. Entendeu? Na natureza existem muitas coisas interessantes. Na essência da natureza, no éter da natureza, existem muitas coisas interessantes em relação ao inconsciente. Porque, como Freud diz, a vida é um trauma. A vida já nasce de um trauma. E esse trauma é em relação ao consciente e inconsciente. Enquanto aqui estamos, para os analisandos, dormindo no inconsciente, para os analistas que já têm a iluminação, já têm a força, já têm a potência, o poder, né? É claro que não é demais esse poder, não é um poder antiético, não é um complexo, não é lá como diz Deleuze, né? Anti-édipo, não é uma contracultura, mas na minha filosofia eu faço uma antropologia cultural, né? E é bem interessante a minha filosofia de vida, como eu trabalho minha filosofia de vida, para deixar a essência do ser para que ela sirva de ponte iluminadora, como se fosse um arco-íris. Como se fosse um arco-íris, uma ponte iluminadora que leva ao conhecimento de si, a questão da conceituabilidade, né? Conceitualidade, concepção, cognição, né? E comportamento. Nada melhor que um bom comportamento. Um comportamento ajustado aqui e ajustado onde quer que você vá. Porque você vai viver praticando uma filosofia verdadeira,
E eu, para ser franco, sincero, honesto, eu venho de uma tradição bem conhecida mundialmente, que é o idealismo alemão, certo? E eu até ouso fazer um idealismo para que aqui no Brasil seja exemplar, seja não tão somente individualizante, mas que respeite a individualidade. Porque para quem tem problemas, que todo mundo tem problemas, problemas da mente, quem não tem problemas da mente, possa ficar tranquilo, tranquila em relação à sua subjetividade, porque os seus fenômenos psíquicos, como o pensamento, são vãos. Deus conhece todos os pensamentos do homem. Deus é onipotente. Então, e como um bom paciente, eu vou dizer assim, uma palavra que é até um pouco estranha, né? Mas um paciente hiperconectividade na modernidade ou na pós-modernidade, eu vivo para o meu trabalho, eu vivo para a minha filosofia, eu vivo para a minha ciência. E minha subjetividade, para mim, é o essencial. E como diz Soren Kierkegaard, a verdade é a subjetividade. A verdade é o que cada um traça no caminho da cruz. Do consciente ao inconsciente. Está coberto pelo eixo da razão. Tempo e espaço. Se você pausar alguma coisa, se você parar para pensar em alguma coisa, são só pensamentos. Está na sua subjetividade, está no seu inconsciente. Não está em nenhum agregado, não está em nenhuma coisa espiritual, não. Está só no seu inconsciente. Ou talvez uma palavra até um pouco que está nas suas ações, né? Está no seu espírito da vida, espírito de vida, certo? Então, para você entender melhor o que significa filosofia da ciência, aconselho vocês a dar uma lida no livro de Chalmers, que é Ciência Afinal. Lá vocês vão encontrar Lakatos, Kuhl e tantos outros, Popper, tantos outros filósofos da ciência que vão dizer o que é ciência afinal, realmente, e como se dá a ciência afinal, como se perfazem os caminhos da ciência, para que vocês possam ter uma noção de criar conceitos, ter conceitos formados e não gerar preconceitos, né? Mas ter conceitos formados, ideias, para que você possa seguir o caminho que a sua vida pedir, do que o seu ritmo, a melodia da sua vida quer cantar para você, certo? E a vida é tão bela que ela quer cantar para você a glória eterna. Só a glória eterna. Então, se você está aqui com uma razão e um propósito, você está aqui para ter elucidado alguns sintomas de que sua filosofia ou seu estilo de vida, né, estilo de vida, possam estar acarretando problemas de ordem psicológica para você, certo? Mas a psicanálise explica, a psicanálise deixa você psicologizado positivamente. A psicanálise, ela é um mecanismo em que dá a liberdade do sujeito de compreender os seus sintomas e agir conforme a desconstrução de alguns padrões nevrálgicos que estão armazenados no inconsciente, que estão colocados no inconsciente, são materializados no inconsciente, para que você possa iluminar e ver que os sentidos não fazem ideia ou as ideias não fazem sentido. Ou tudo é uma questão de ser e de nada, como diz Sartre.
Muito obrigado e até a próxima.